Imagine um filho que todos amavam, belo, carismático, forte, admirado por todos. Agora imagine esse mesmo filho se voltando contra o próprio pai. Não qualquer pai, mas o rei escolhido por Deus. Um príncipe que tinha tudo para herdar o trono, mas escolheu o caminho da vaidade, da vingança e da rebelião. Esta é a história de Absalão, o homem que desafiou o rei Davi e pagou um preço altíssimo por isso. Mas a pergunta é: como um coração que nasceu dentro da bênção se transformou em um coração de traição? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma história antiga. É um espelho que reflete as nossas próprias escolhas, ambições e feridas não curadas. Será que o mal nasce de fora, ou ele brota dentro de nós, silenciosamente, quando deixamos o orgulho e a amargura crescerem? A história de Absalão nos leva exatamente a esse ponto. A fronteira entre o amor e o ódio, entre a honra e a vaidade, entre o perdão e a vingança. Tudo começa com o rei Davi, o homem, segundo o coração de Deus. Após anos de guerras e vitórias, o seu reino estava consolidado e a paz parecia finalmente habitar em Jerusalém. Mas, como em toda grande história, o perigo não estava fora das muralhas, e sim dentro do palácio. Davi tinha muitos filhos. Entre eles, um se destacava por sua aparência e charme: Absalão. A Bíblia o descreve como o homem mais belo de Israel. Seu cabelo, símbolo de sua força e orgulho, era tão pesado que, uma vez por ano, ele o cortava, e pesava quase 2,5 quilos. Mas por trás daquela beleza encantadora havia um coração ferido e impaciente. Absalão era filho de Maacá, princesa de Gesur, um reino vizinho. Isso o tornava um homem de sangue real por ambos os lados, um príncipe com o mundo a seus pés. Porém, o que estava prestes a acontecer em sua família mudaria tudo. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, uma jovem pura, gentil e bela, e um meio-irmão chamado Amnon, filho de outra esposa de Davi. Amnon se apaixonou obsessivamente por Tamar, e essa paixão doentia o levou a cometer um dos crimes mais repugnantes narrados na Bíblia. Ele violentou sua própria irmã. Quando Absalão soube, sua alma se encheu de ódio e silêncio. Por 2 anos, ele guardou dentro de si uma raiva ardente. Davi, o pai, ficou indignado, mas não puniu Amnon. Esse silêncio do rei foi o estopim. Absalão não apenas perdeu a fé na justiça do pai, ele decidiu ser o instrumento da justiça com as próprias mãos. E assim, com frieza e cálculo, ele planejou uma armadilha. Convidou Amnon para uma festa, mandou servi-lo com vinho, esperou o momento certo e ordenou que seus servos o matassem. Amnon morreu. O sangue foi derramado e o coração de Davi se despedaçou mais uma vez. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Absalão acreditava estar corrigindo um erro, fazendo justiça por Tamar, defendendo a honra da família. E é exatamente assim que o orgulho se disfarça de justiça. Ele não via o pecado em seu ato, via apenas a correção do erro alheio. Quantas vezes nós também justificamos nossos atos dizendo: estou certo, ele mereceu? O mesmo veneno que corroeu Absalão muitas vezes também se infiltra em nossos corações. Após o assassinato, Absalão fugiu para o reino de Gesur, a terra de sua mãe. Ali ficou 3 longos anos, exilado, distante do pai, da corte e de tudo o que conhecia. 3 anos de silêncio e distância. Mas dentro dele, o fogo da ambição não se apagou. Ele apenas amadureceu. Davi, por outro lado, sentia uma mistura de tristeza e saudade. Apesar de tudo, o coração do pai ainda amava o filho rebelde. Com o tempo, Davi começou a desejar ver Absalão novamente. E é aqui que entra outro personagem-chave: Joabe, comandante do exército de Davi, um homem astuto e estrategista. Joabe percebeu o sofrimento do rei e decidiu agir. Através de uma mulher sábia, ele montou uma parábola que fez Davi enxergar sua própria dor.
E, finalmente, o rei permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. Mas há um detalhe doloroso. Davi permitiu o retorno de Absalão, mas não o recebeu em sua presença. O perdão foi apenas parcial, e isso alimentou ainda mais a ferida no coração do príncipe. Por 2 anos, Absalão viveu em Jerusalém sem ver o rosto do pai. 2 anos andando pelo mesmo palácio, sentindo o olhar distante do rei, o silêncio pesado das paredes, o vazio entre eles. E foi nesse vazio que o orgulho de Absalão floresceu. Quando o amor não encontra espaço, o ego toma conta. Ele começou a observar o povo, a escutar suas queixas, a entender suas dores. E pouco a pouco começou a conquistar o coração dos israelitas. Absalão se colocava à porta da cidade, onde as pessoas vinham buscar justiça do rei. Antes que chegassem até Davi, ele as abordava e dizia: "Ah, se eu fosse juiz na terra, todo homem teria justiça." Essas palavras encantavam. A cada dia, o príncipe ganhava mais admiração. A beleza, a simpatia, o discurso, tudo trabalhava a seu favor. Ele começou a plantar no povo a ideia de que ele seria um rei melhor que o próprio pai. O que começou como ressentimento pessoal agora se transformava em rebelião política. Absalão não queria mais apenas ser amado, ele queria governar. E o mais trágico de tudo, enquanto isso acontecia, Davi não percebia. O pai que venceu gigantes não viu o gigante crescendo dentro de sua própria casa. O primeiro bloco da história de Absalão termina com uma pergunta que ecoa até hoje. Quantos relacionamentos são destruídos não pela ausência de amor, mas pela ausência de perdão verdadeiro? Davi amava Absalão, mas não o perdoou plenamente. Absalão amava o pai, mas não confiava mais em seu amor. E no meio disso, o inimigo plantou a semente da divisão. O ódio de Absalão nasceu da injustiça sofrida por sua irmã, mas cresceu pela falta de reconciliação. O orgulho se alimentou do silêncio, e o silêncio se transformou em rebeldia. Talvez essa seja a maior lição desse primeiro capítulo. Quando deixamos feridas abertas dentro de casa, elas se tornam portas abertas para o mal. E aquilo que não é curado no coração, mais cedo ou mais tarde, se volta contra nós. Se você quer entender até onde vai o caminho de Absalão e o que acontece quando um coração ferido decide enfrentar o próprio pai, continue acompanhando esta série. Nos próximos capítulos, veremos como o príncipe amado de Israel se transforma no traidor do trono. E, principalmente, o que Deus tem a nos ensinar através dessa história de dor, orgulho e misericórdia. O que acontece quando a beleza e o carisma de um homem se tornam sua própria armadilha? Absalão era admirado, amado, invejado, um príncipe que parecia nascer para brilhar. Mas, aos poucos, a luz da sua aparência começou a ofuscar a humildade de seu espírito. E o mesmo homem que um dia foi visto como o futuro de Israel, agora começava a ser o inimigo do trono. Mas aqui surge a pergunta que define este capítulo. Até onde vai o orgulho de um homem que acredita ser mais justo que o próprio rei e mais digno que a vontade de Deus? Jerusalém respirava tranquilidade aparente, mas os corredores do palácio estavam cheios de tensão silenciosa. Absalão, agora novamente na cidade, vivia cercado de luxo, de amigos e de bajuladores, mas seu coração ainda carregava a ferida do desprezo do pai. 2 anos se passaram sem que Davi o recebesse pessoalmente, e quanto mais o tempo passava, mais a dor se transformava em orgulho, e o orgulho em revolta. Um dia, Absalão mandou chamar Joabe, o mesmo homem que o ajudara a voltar do exílio. Mas Joabe não quis vir. Chamou uma segunda vez, e novamente Joabe o ignorou. Foi então que Absalão mostrou até onde ia sua ousadia. Mandou seus servos atearem fogo nos campos de cevada de Joabe para obrigá-lo a vir. Joabe veio furioso, mas antes que pudesse dizer uma palavra, Absalão o encarou e disse: "Por que voltei de Gessur, se não posso ver o rosto do rei?"
que eu seja morto se houver culpa em mim. Aquelas palavras ecoaram até os ouvidos de Davi, e finalmente o rei mandou chamá-lo. Quando Absalão entrou no palácio, ajoelhou-se diante do pai, e Davi, com lágrimas nos olhos, o beijou. O perdão foi selado, ao menos em aparência. Mas dentro de Absalão, algo já havia mudado para sempre. Ele não buscava mais amor, buscava poder. A partir daquele momento, Absalão começou a agir com uma habilidade que poucos possuíam: a manipulação das emoções humanas. Ele sabia exatamente o que dizer, como agir e o que o povo queria ouvir. Se alguém vinha ao rei pedir justiça, Absalão o interceptava no caminho e o recebia com simpatia. Colocava-se como um homem do povo, justo, acessível, e dizia: se eu fosse juiz sobre Israel, cada um teria razão ouvida e todos teriam justiça. Essas palavras penetravam fundo no coração do povo. O príncipe que fora ignorado pelo pai agora se tornava o porta-voz dos esquecidos de Israel. A cada cumprimento, a cada sorriso, a cada abraço, ele roubava um pedaço do coração do povo e, aos poucos, o trono do pai. O texto bíblico diz que Absalão tomava a mão do povo, beijava-os e os fazia sentir-se importantes. Era carisma e estratégia misturados. O que parecia simpatia era, na verdade, um golpe político em andamento. E assim, 4 anos se passaram. 4 anos de manipulação silenciosa, de aparência piedosa, de sorrisos falsos e promessas vazias. Até que, um dia, Absalão se aproximou do rei e disse: "Permite-me ir a Hebrom para cumprir um voto ao Senhor, pois o prometi quando estava em Jesur." Davi, sem desconfiar de nada, permitiu. Mas Absalão não ia cumprir voto nenhum. Ele ia dar início ao seu golpe de estado. Ao chegar em Hebrom, Absalão mandou mensageiros secretos por todo o território de Israel, dizendo: "Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom." E assim aconteceu. Em pouco tempo, o rumor se espalhou como fogo no deserto. O povo começou a se unir ao príncipe. Homens influentes, líderes das tribos, até conselheiros de Davi, como Aitofel, se uniram a ele. A rebelião estava lançada. Enquanto isso, em Jerusalém, Davi recebeu a notícia que rasgou sua alma. Todo o povo de Israel segue a Absalão. O rei, agora idoso, olhou em volta e percebeu que estava cercado de traição. Sabendo que seria morto se ficasse, fugiu de Jerusalém com seus servos fiéis, seus filhos e um pequeno grupo de guerreiros leais. Imagine essa cena: o grande rei Davi, aquele que um dia enfrentou Golias, agora atravessando o rio Jordão, descalço, chorando, com a cabeça coberta de cinzas. E quem o fazia fugir? Seu próprio filho. O trono de Israel estava em disputa, e a guerra entre pai e filho havia começado. Mas há um detalhe que poucos percebem. Antes de partir, Davi disse uma frase marcante: "Talvez o Senhor veja a minha aflição e me retribua com bem por essa maldição." Em meio à dor, o rei ainda cria que Deus estava no controle. Enquanto Davi chorava em fuga, Absalão entrava em Jerusalém em triunfo. O povo gritava o nome do novo rei. Mas o que Absalão não sabia é que o mesmo Deus que o permitira chegar até ali estava prestes a usá-lo como instrumento de juízo e aprendizado. Aitofel, o conselheiro que agora servia a Absalão, sugeriu algo terrível: "Deite-se com as concubinas de teu pai, à vista de todo o Israel, para mostrar que a ruptura é completa." E assim, sobre o telhado do palácio, diante dos olhos do povo, Absalão cometeu o ato mais vergonhoso de todos. Tomou as mulheres do próprio pai. Aquilo simbolizava não apenas rebeldia, mas a humilhação total do rei Davi. Enquanto o povo aplaudia, o céu se silenciava. Absalão acreditava estar no auge de seu poder, mas na verdade estava no caminho da ruína. A Bíblia nos ensina que o orgulho precede a queda. E é exatamente isso que estava prestes a acontecer.
Davi, agora no exílio, reorganizava seu exército. Homens leais como Itai, o geteu, e Zadoque, o sacerdote, permaneceram ao seu lado. E um deles, Husai, fingiu trair o rei para infiltrar-se entre os conselheiros de Absalão e sabotar seus planos. Deus ainda movia as peças do tabuleiro. Enquanto Husai ganhava a confiança de Absalão, o príncipe começou a demonstrar um traço perigoso: a insegurança mascarada de autoconfiança. Quando Aitofel sugeriu que ele atacasse imediatamente Davi, Husai o convenceu a esperar. E essa decisão, uma simples hesitação, mudaria o destino da guerra. Enquanto Absalão esperava, Davi teve tempo para se reorganizar. Os dias passaram e o exército do rei estava novamente de pé. A batalha estava próxima, e o que seria uma vitória rápida para Absalão se transformaria em um confronto sangrento entre pai e filho. O som das trombetas ecoava pelos vales de Efraim. O exército de Davi se dividiu em 3 grupos. O rei, emocionado, quis ir à frente das tropas, mas seus homens disseram: "Não, senhor, se fugirmos, não se importarão conosco, mas tu és o alvo principal." Então Davi ficou para trás, mas antes de deixar o campo, deu uma ordem que cortou o coração de todos: "Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim." O pai ainda amava o filho, mesmo depois da traição, da vergonha e da guerra. Davi ainda o via como seu menino. O segundo bloco da história de Absalão nos deixa diante de um espelho incômodo. Quantas vezes nós também travamos guerras com quem amamos, apenas porque o orgulho não nos permite ceder? Quantas vezes buscamos provar algo quando o que realmente precisamos é perdão? Absalão acreditava estar conquistando justiça, mas o que realmente buscava era reconhecimento. Ele queria ser visto, amado, valorizado, e, ao não receber isso, tentou tomar à força o que só poderia ser dado por amor. O orgulho é traiçoeiro. Ele nos faz achar que estamos lutando pelo certo, quando, na verdade, estamos desafiando a vontade de Deus. Absalão não caiu de uma vez, caiu aos poucos. Cada escolha errada foi um passo para longe da graça. E no próximo capítulo dessa jornada, você verá o desfecho dessa guerra. O momento em que o amor de um pai e a rebeldia de um filho se enfrentam no campo de batalha. Uma cena carregada de emoção, perda e destino. Fique até o fim dessa série para descobrir o que acontece quando o coração que se enche de orgulho é confrontado pelo coração que se enche de perdão. Imagine um exército marchando pela floresta. As espadas brilham sob o sol, os gritos ecoam entre as árvores e o chão treme com o peso da guerra. De um lado, o rei Davi, um homem quebrantado, fugindo do próprio filho. Do outro, Absalão, o príncipe belo, carismático e agora tomado pela sede de poder. Mas naquele dia, algo maior do que pai e filho estava prestes a se encontrar no campo de batalha. A justiça de Deus contra o orgulho humano. O que acontece quando um homem luta contra aquele que o ama e, mais ainda, contra a vontade do próprio Deus? Será possível vencer quando o inimigo que enfrentamos é o reflexo do nosso próprio coração? Essa é a pergunta que paira sobre a guerra entre Davi e Absalão. E a resposta será escrita não apenas com espadas, mas com lágrimas e sangue. O amanhecer da batalha chegou. O exército de Davi se reuniu nas florestas de Efraim, um terreno irregular, cheio de árvores, vales e armadilhas naturais. Era o local perfeito para emboscadas, mas também um campo traiçoeiro. Ali, pai e filho iriam decidir o destino de Israel. Davi, antes da guerra, chamou seus comandantes, Joabe, Abisai e Itai, e fez um pedido que ecoaria pela eternidade. "Por amor de mim, tratai com brandura o jovem Absalão." Essas palavras não eram de um rei, mas de um pai que ainda via no rebelde o menino que já correra pelo palácio. Os exércitos se alinharam.
De um lado, os leais a Davi, homens fiéis endurecidos pelas batalhas. Do outro, as forças de Absalão, jovens entusiasmados, mas guiados mais pelo orgulho do que pela estratégia. A trombeta soou e o caos começou. O som de espadas se chocando, gritos, poeira, sangue e medo. A floresta de Efraim se tornou um campo de morte. A Bíblia relata que a floresta devorou mais homens do que a espada naquele dia, como se a própria natureza lutasse ao lado de Davi. E foi no meio desse cenário selvagem que aconteceu uma das cenas mais simbólicas da Bíblia. Absalão, montado em uma mula, fugia desesperado. Mas ao passar por entre duas grandes árvores, seus longos cabelos, símbolo de sua vaidade, ficaram presos nos galhos de um carvalho. A mula continuou a correr e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Pense nisso por um instante. O homem que tentou se elevar acima de todos agora estava suspenso entre o chão e o céu, sem apoio humano, nem divino. Seu próprio orgulho se tornara sua prisão. Os soldados o encontraram pendurado, indefeso, e um deles foi avisar Joabe, o comandante do exército de Davi. Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe, sem hesitar, respondeu: Por que não o feriste no chão? Eu te daria 10 moedas de prata e um cinto. O soldado, porém, recusou. Nem por 1000 moedas eu levantaria a mão contra o filho do rei, pois ouvimos a ordem de Davi: não toquem no jovem Absalão. Mas Joabe, impaciente e frio, não se importava com ordens nem com lágrimas. Tomou 3 dardos em suas mãos e os cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo no carvalho. Depois, seus escudeiros cercaram o corpo e o terminaram de matar. Assim morreu Absalão, pendurado pela própria vaidade, morto pela própria rebelião. O som da guerra cessou. Os homens de Davi venceram, mas a vitória tinha gosto amargo. Joabe ordenou que o corpo de Absalão fosse lançado numa cova profunda, coberta com pedras. Não houve cerimônia, nem lamento, apenas o silêncio frio da consequência. Enquanto isso, Davi aguardava notícias. O rei estava em Mahanaim, inquieto, orando, esperando. De longe, avistou um mensageiro vindo correndo. Era Aimaas, filho do sacerdote Zadok, trazendo a notícia da batalha. Davi perguntou ansioso: O jovem Absalão está bem? Mas Aimaas, temendo dar a notícia, respondeu apenas: Vi um grande tumulto, mas não sei o que era. Logo depois veio outro mensageiro, o etíope, e ele, com o coração pesado, falou as palavras que nenhum pai deveria ouvir: que os inimigos do rei e todos que se levantam contra ti tenham o destino do jovem Absalão. Davi compreendeu, e o rei, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, quebrou-se em lágrimas. Subiu ao quarto sobre a porta e começou a gritar: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Essas palavras ecoaram pelos séculos. Um lamento de um pai que amou além da razão, mesmo quando o filho o odiou até o fim. Os guerreiros voltavam vitoriosos, mas ninguém ousava celebrar. A vitória era cinza, o palácio estava em luto. O rei não via o trono restaurado, via apenas o rosto do filho morto em sua mente. Joabe, ao saber do lamento do rei, foi até ele e o repreendeu duramente. Hoje cobres de vergonha os teus servos, que salvaram tua vida e a de teus filhos. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Levanta-te, Davi, e fala ao povo, ou amanhã não te restará um só homem. As palavras foram duras, mas necessárias. Davi, ainda soluçando, levantou-se e foi ao portão da cidade, mostrando-se ao povo. O rei estava de pé novamente, mas seu coração jamais seria o mesmo. A guerra havia terminado, mas o preço foi o sangue do próprio filho. O fim de Absalão é mais do que uma tragédia familiar. É um espelho da condição humana. O orgulho o ergueu, e o orgulho o derrubou.
Ele começou com um ideal justo, defender a honra da irmã, mas permitiu que a dor se transformasse em ódio e ambição. E quando o ego toma o lugar da fé, até mesmo os dons e a beleza se tornam maldições. Absalão representa o ser humano que se afasta de Deus, acreditando que pode controlar seu próprio destino. Mas no fim, todos nós, sem perdão, sem humildade, acabamos presos nos galhos das nossas próprias escolhas. Já Davi, com toda a sua glória e sabedoria, nos ensina algo profundo. O amor verdadeiro não é cego, é sacrificial. Mesmo traído, ele amou. Mesmo ferido, ele chorou. E mesmo com o trono restaurado, seu coração permaneceu quebrado. Essa é a dor de todo pai que ama um filho perdido. É a dor de Deus, que ama a humanidade, mesmo quando ela se rebela contra ele. Nosso próximo e último capítulo trará a reflexão final sobre o legado de Absalão. Você vai descobrir o que o destino desse príncipe rebelde ensina sobre perdão, arrependimento e as consequências do orgulho. Então, se você quer compreender o verdadeiro significado da história de Davi e Absalão, não apenas como um relato antigo, mas como um espelho espiritual da alma humana, não perca o encerramento dessa série. O vento soprava sobre o campo de Efraim e o som das espadas, lanças e gritos ecoava como um trovão distante. O exército de Davi enfrentava os homens de Absalão. Era o momento decisivo. O filho se levantara contra o pai, e agora o pai precisava defender o trono e a própria nação. Gancho inicial. A rebeldia sempre cobra um preço. Mas o que acontece quando o preço é pago com a própria vida? Pergunta. Importante. Até onde vai a misericórdia de um pai? E até onde vai a justiça de Deus? A batalha estava em curso. O exército de Davi, mais experiente e organizado, lutava contra as forças impulsivas de Absalão. O rei, em Jerusalém, deu uma ordem solene a seus generais. Tratem com bondade o jovem Absalão por amor a mim. Essas palavras não eram apenas ordens, eram súplicas. Davi, mesmo traído, ainda amava o filho. Seu coração de rei estava dividido entre a coroa e a paternidade. Enquanto isso, Absalão, montado em uma mula, percorria a floresta densa de Efraim. Seus cabelos longos, símbolo de orgulho e beleza, balançavam com o vento. Ele parecia invencível, até que o destino decidiu agir. Em meio à fuga, a mula passou sob um grande carvalho. Os longos cabelos de Absalão se prenderam nos galhos, deixando-o suspenso entre o céu e a terra. A mula seguiu adiante e o príncipe rebelde ficou pendurado, indefeso, balançando entre a vida e a morte. É simbólico, não é? O homem que quis se elevar acima do Pai e do próprio Deus, agora estava preso entre o céu e a terra, nem digno do chão, nem digno do trono. Quando Joabe, comandante do exército de Davi, soube onde Absalão estava, seu coração se endureceu. "Por que não o mataste?" perguntou a um soldado que o havia encontrado. O homem respondeu: "Porque o rei ordenou que ninguém tocasse no jovem Absalão." Mas Joabe não hesitou. Tomou 3 dardos e os cravou no coração do filho de Davi. Outros 10 jovens o cercaram e o golpearam até a morte. E assim o príncipe de Israel, que sonhara em usurpar o trono de seu pai, foi abatido pela própria rebeldia. Joabe, temendo a ira de Davi, tocou a trombeta e cessou a batalha. A notícia chegou ao rei. Um mensageiro correu trazendo as boas novas. "Israel foi liberto, ó rei. Teus inimigos fugiram." Mas Davi perguntou apenas uma coisa: "E o jovem Absalão, está bem?" O silêncio do mensageiro foi mais doloroso que qualquer palavra. Então outro homem com voz trêmula revelou que os inimigos do rei e todos os que se levantam contra ti tenham o destino de Absalão. O rei desabou, subiu para o quarto acima da porta da cidade e chorou amargamente. E o som que saiu de sua alma ecoa até hoje nas páginas da Bíblia. "Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera morrer em teu lugar, Absalão, meu filho."
Esse lamento de Davi atravessa os séculos. É o choro de um pai que amava demais e corrigiu de menos. De um homem que, por evitar o confronto com o filho, acabou perdendo-o para sempre. Absalão foi vítima do próprio orgulho, mas também da ausência de correção. E Davi, por sua vez, colheu os frutos amargos de uma paternidade falha. Não é apenas a história de um rei e seu filho. É a história de qualquer um que já perdeu algo precioso por não saber o momento certo de agir. Depois da morte de Absalão, Davi se fechou em luto. O exército vitorioso voltou em silêncio como se tivesse sido derrotado. Joabe se aproximou do rei e o repreendeu com firmeza. Hoje salvaste teus inimigos e desonraste os que arriscaram a vida por ti. Essas palavras despertaram Davi. Ele se levantou, foi até o portão da cidade e se mostrou ao povo. O rei voltou ao trono, mas jamais foi o mesmo, porque há feridas que o tempo não cura, apenas ensina a suportar. Absalão representa o homem que se deixa dominar pelo ego, que busca poder, beleza e reconhecimento, mas perde a essência. Ele queria o trono de Israel, mas esqueceu que a verdadeira realeza está na obediência. Davi, por outro lado, mostra o amor incondicional de um pai. Amor que reflete, de forma limitada, o amor de Deus por nós. Mesmo quando nos rebelamos, o Pai Celestial ainda nos chama de volta. Mas o caminho da rebeldia sempre termina com dor. Quantos Absalões existem hoje? Filhos que se afastam da casa do pai. Pessoas que desafiam a autoridade divina em busca de autonomia. Homens e mulheres que deixam o coração ser guiado pelo orgulho e acabam presos entre o céu e a terra, sem direção, sem chão, sem paz. Imagine o cenário final: um carvalho solitário, um corpo pendurado e um rei em prantos. Ali, o silêncio fala mais alto que as trombetas da guerra. O orgulho de Absalão morreu entre os galhos, mas o amor de Davi sobreviveu nas lágrimas. E se você olhar com atenção, verá um reflexo divino nessa dor humana. Porque séculos depois, outro filho, pendurado entre o céu e a terra, morreria também. Mas dessa vez, não por rebeldia, e sim para reconciliar os filhos com o pai. Jesus Cristo se tornou o oposto de Absalão. O filho obediente, que não tomou o trono à força, mas se humilhou até a morte, e por isso foi exaltado sobre todo nome. A história de Absalão nos ensina que o orgulho é uma árvore que sempre prende quem tenta subir por ela, e que o amor de um pai, mesmo ferido, nunca se apaga. Se você tem lutado contra alguém, lembre-se, às vezes, vencer não é conquistar o trono, é aprender a perdoar antes que seja tarde. Deus não quer que terminemos como Absalão, pendurados entre dois mundos, presos pelo nosso próprio ego. Ele quer nos ver de volta à casa do Pai, restaurados, humildes e em paz. E talvez essa história seja o lembrete que seu coração precisava ouvir hoje. Se essa mensagem falou com você, guarde-a no coração. Compartilhe com alguém que precisa entender o poder do perdão e o perigo do orgulho. E continue caminhando conosco. Há muito mais histórias bíblicas que revelam verdades profundas sobre a alma humana. Porque, assim como Davi, todos nós ainda estamos aprendendo a amar, perder e recomeçar.